Olá, meu mob amigo, meu mob irmão. É com grande prazer que nós estamos aqui no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2022, iniciando essa trajetória de nós avançarmos em 365 dias e lermos a palavra de Deus. É um percurso maravilhoso a ser cumprido. Eu queria me apresentar primeiro. Eu sou Elton Firman, eu sou pastor, eu estou na Igreja Batista Independente Manancial lá no Antares, e esse ano eu estou especificamente responsável pelo Ministério de Jovens da nossa igreja. Estou dando suporte, estou dando esse acompanhamento aos nossos jovens na nossa igreja. Bom, nós temos um desafio de um ano ser mais abençoado do que o outro. Eu creio que esse ano será muito mais abençoado, porque nós iremos percorrer esse desafio que foi nos posto pela Bombisa de lermos a palavra de Deus. Desejo a você um ano abençoado e que Deus se revele cada vez mais a você. Eu estou junto nesse desafio e eu comecei a minha leitura da palavra de Deus hoje, e já hoje Deus me mostrou coisas que eu já tinha lido esse texto antes, claro, mas aí eu tinha visto esse texto de uma forma diferente. Eu vejo que Deus está falando de formas distintas. É assim que se revela a palavra de Deus. A palavra que é vivificada pela presença do seu Santo Espírito, que nos esclarece de tantas coisas. Né? Então eu gostaria de chamar a atenção a alguns aspectos que eu li na palavra de Deus no dia de hoje. E eu vou tratar especificamente de Gênesis capítulo 1, o início de toda a nossa trajetória de leitura. E eu queria chamar a atenção em alguns aspectos. Quando a gente vai lá no versículo 4. E diz assim: Deus fez a luz, né? Deus haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Eu queria ver a noção de tempo surgindo aí. Esse Cronos que não faz muito sentido para Deus. O que é o Cronos? Se um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. Como é que seria essa noção de Cronos? Mas o Cronos é próprio nosso. O tempo ele é importante para nós. O tempo faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. E eu vejo já que a noite passou e veio amanhã. Deus estabelece algo maior, que não é específico do planeta Terra, mas do universo, que é a noção de tempo. A física entende bem isso. E quando nós avançamos mais um pouquinho, no versículo 6, ele diz bem assim: então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. Estranho as águas dos céus, as águas da terra, a ideia de uma hidrosfera. Eu não sei exatamente como é que era, não dá para imaginar, não consigo imaginar tudo por completo. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus é que haja um espaço. A noção de espaço, por Deus que está em todos os lugares, é criado e é estabelecido a partir daqui. Então o espaço que é tão importante, as distâncias, a altura, o comprimento, a largura, começam a ser estabelecidos aqui desde a criação, e Gênesis 1 faz esse registro. Deus começa a criar e estabelecer a terra em si, não somente a terra, mas todo o universo que faz parte da criação de Deus. E aí, a partir dos versículos seguintes, no versículo 9, Deus vai estabelecendo. E aí surge a geografia física, e começa a aparecer a terra, os continentes, a separação entre as águas e os continentes. Mas adiante Deus vai fazer brotar a botânica no versículo 11, e diz: então Deus disse, produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes, plantas com sementes e plantas que têm frutos com sementes. Já começam a surgir categorias de plantas. Vamos classificar as plantas, vamos ver os formatos dela. Me dá uma ideia da botânica sendo criada por Deus e aperfeiçoada em toda a sua diversidade. A partir do versículo 14, Deus começa agora a estabelecer o tempo próprio da terra. Deus criou 2 grandes luminares, versículo 16, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no luminar para iluminar, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Anteriormente, no versículo 14, ele vai dizer, marcar as estações. E aí a gente observa o surgimento dos movimentos, do movimento específico do planeta Terra e dos outros planetas que também tem esse movimento, a rotação, a translação, que são tão importantes para nós. E aí, com o surgimento das estações do ano, a gente não vê somente a translação sendo efetivada, mas a gente vê também Deus colocando uma pequena inclinação.
tão importante para definir as estações do ano, que faz com que, aqui na Terra, por exemplo, no Brasil é verão, mas lá no hemisfério norte a gente vai ver o inverno, graças a essa pequena inclinação que Deus assim estabeleceu em cima de todas as coisas. Já no versículo 20 começa a surgir a zoologia, com uma diversidade dos animais, e a ordem: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres vivos encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Então a gente observa também essa diversidade. Já no finalzinho, no versículo 29, Deus estabelece cadeias alimentares. Então Deus disse: vejam, lhe dou todas as plantas como sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirva de alimento. Deus estabelece também cadeias alimentares, mas depois adiante ele vai colocar a carne como também um dos elementos presentes na nossa cadeia alimentar. Então, a natureza, a criação de Deus, ela é fabulosa. E aí, à medida que a gente vai lendo, a gente vai aprofundando, a gente vai descobrindo as coisas maravilhosas de Deus. É claro que diante de tudo isso, há muitas coisas ainda que não são bem claras. Porque a própria palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Há muitas coisas que nós não compreendemos ainda, mas aos poucos nós vamos compreendendo. E a base de tudo isso, que me faz crer que Deus criou todas as coisas, é a minha fé. Nunca esqueça disso. Vamos nessa trajetória e vamos chegar ao final de 2022 abençoados e conhecedores mais ainda daquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço, um mob abraço para você.